Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal, Diário do TST, onde eu compartilho com você a aplicação de normas, instruções de trabalho, procedimentos, requisitos legais, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples e que você consegue entender isso e aplicar dentro do seu dia a dia. Eu sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor do Sistema de Gestão Integrado, consultor do Sistema de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, sistemas de gestão. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma atualização. Vocês que são pessoas que estão antenadas, que acompanham todos os dias aí as notícias, devem ter percebido que a NR4 o seu texto foi alterado. Inclusive, já foi até publicado lá no ENIT. Vou deixar o site aqui para vocês depois darem uma olhada lá. Então, hoje, quem consultar o ENIT, nas normas regulamentadoras, existem duas versões lá, né? A atual, que está sendo utilizada, e o novo texto que vai entrar em vigência agora a partir de novembro de 2022. Então acompanha no vídeo esse novo texto, né? Esse bate-papo sobre esse novo texto da nova norma NR4 e algumas mudanças importantes que devem ser aplicadas no nosso dia a dia. Muito bem, vamos falar sobre o novo texto da NR4. Texto que foi publicado agora dia 12 de agosto de 2022 e que vai entrar em vigência dia 12 de novembro de 2022. Afinal de contas, para quem acessar lá no site do DENIT, tem lá texto atualizado que entrará em vigência 3 meses após a publicação do Diário Oficial ou da portaria. Então tá lá para a gente começar a entender, interpretar para poder aplicar no nosso dia a dia. E para a gente fazer isso, para começar esse bate-papo, para começar esse entendimento, eu trouxe esse novo texto para vocês, para a gente conversar e olhar um pouquinho para ele. Lógico, não tem. O vídeo vai ficar muito longo se eu for passar por todos os itens da norma. Vamos pegar aí alguns itens, os principais, para que a gente possa entender como aplicar isso no dia a dia. E conforme vai passando o tempo, a gente vai discutindo, a gente vai conversando, vocês vão comentando aqui no canal, a gente vai melhorando este conhecimento referente a essa norma tão importante. Afinal de contas, ela fala sobre o nosso serviço, o serviço do técnico, do engenheiro, do auxiliar, do enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem e o médico do trabalho. Então, norma importantíssima para a gestão de segurança do trabalho. Então, vamos dar uma olhada no que ela diz, o que ela está trazendo, o que essa norma está trazendo para a gente, esse novo texto está trazendo para a gente. Então, primeiro que nós temos aí toda a descrição corriqueira, né? A publicação da primeira portaria e depois aí os diversos itens, as diversas alterações. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, já aqui no sumário, nós não estamos falando mais dos quadros de estatística, vamos dizer assim, ou seja, dos apontamentos que existia ou que existe no texto atual da NR4. Aqueles apontamentos de acidentes com vítimas, acidentes sem vítimas, número de dias de afastamento, todas essas questões estatísticas, né, que tem no atual texto da NR4, não vai existir mais a partir de novembro. Ou seja, não precisamos mais apontar os nossos acidentes e incidentes dentro do ambiente de trabalho, aí que você se engana. Se você acompanhando, como eu falei para vocês, né? Vocês que estão aí ligados em tudo que está acontecendo, vocês sabem que o e-social já está rodando já faz um tempo, né? E uma das coisas que a gente tem que apontar no e-social é justamente esta parte de estatísticas dos acidentes com vítimas, sem vítimas, com afastamento, sem afastamento, enfim, toda aquela característica que tinha na NR4 de apontar as estatísticas da gestão de segurança do trabalho, estão todas no e-social. E como a gente está falando especificamente de SESMIT aqui,
não faz sentido você lançar no e-social e ter aqui dentro da NR4 um, um entendimento, ou dentro da NR4, os quadros 4, 5 e 6 para você lançar. Então já está tudo lá no e-social, você lança lá, e aqui a gente vai se preocupar com outra coisa. Primeira grande mudança que a gente tem, não está mais os quadros 4, 5 e 6 da NR4 que existia antigamente, hoje não tem mais, né? Quer dizer, existem hoje, mas não vão estar mais a partir de novembro. Outra coisa importante também a gente ressaltar que todo o escopo, né, das normas regulamentadoras, com essas últimas modificações, eles estão mudando, né? Toda a estrutura dela está sendo mudada. Então, a gente tem índice, tem todo o sumário, né? O índice não, tem todo o sumário ali para você acompanhar dentro da NR o que está acontecendo. Bom, vou seguir em frente, objetivo, campo de aplicação, tudo da mesma forma, então não tem muito aí o que mudar e não teve muitas coisas, muitas mudanças significativas. O que eu quero trazer para vocês, dentro das competências, dentro da competência, composição e funcionamento, lá no item 4.3, nós temos um detalhe que já está vindo aí oriundo da mudança da NR1, que é justamente o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ou seja, compete ao SESMIT, não só ao técnico, mas todos dentro do serviço de engenharia, saúde e segurança do trabalho, acompanhar a implementação do plano de ação e também elaborar ou participar do inventário de riscos, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco. O que eu quero dizer com isso? O que essa norma está querendo trazer isso para a gente, né? Primeiro, reforçando a importância e a significância, né, desse programa de gerenciamento de risco e dando força para a gestão de saúde e segurança do trabalho. Por que eu falo isso? Competência. Compete ao SESMIT, ou seja, a norma NR4 está trazendo a responsabilidade para o SESMIT de acompanhar, elaborar, implementar tanto o inventário de risco quanto as medidas para reduzir os riscos ou eliminar os perigos e minimizar os riscos. Então, veja, a NR4 está trazendo a relevância para esta atividade, para esta atuação. Então, é responsabilidade nossa. Faz parte do nosso trabalho atuar dentro destes programas e fazer com que ele funcione de maneira adequada, de maneira efetiva, para que a gente possa ter os resultados pretendidos dentro da empresa. Então, é muito importante isso, né? Veja aí como é que esse novo texto vai mudar o nosso dia a dia. Não vai mudar o nosso dia a dia, né? Vamos ser sinceros, né? Isso a gente já faz. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que eu acho muito importante dentro do nosso SESMIT, é a questão das modalidades. Então, veja só, nós temos aí o SESMIT. O SESMIT pode ser constituído de maneira individual, regionalizada ou estadual. Independente da modalidade, deve-se estabelecer os estabelecimentos de uma mesma unidade de federação. Então, você vai aplicar o SESMIT ou você vai montar o SESMIT dentro da sua empresa. Primeiro, o individual está tudo certo e cada empresa faz o seu e está tudo resolvido. A questão maior que eu vejo é no item 443, onde você pode estabelecer um SESMIT como se fosse centralizado, que é o que diz aí nesse item, ó. A organização deve constituir um SESMIT regionalizado quando possuir estabelecimentos que se enquadrem no anexo 2 e outros estabelecimentos que não se enquadrem no anexo 2, devendo primeiro estender assistência e segurança aos demais e considerar o somatório dos trabalhadores atendidos ao seu dimensionamento, bem como o disposto no 451, né? Então, o que ele quer dizer com isso?
Eu posso, dentro de uma empresa onde eu tenho vários estabelecimentos, ou seja, eu tenho minha matriz e tenho várias filiais. A minha matriz, por exemplo, ou uma das filiais, eh, tem quantidade suficiente de funcionários para eu elaborar um SESMIT. E as demais não, né? Então, ou seja, são filiais que não têm a quantidade total para poder formar o seu SESMIT. Com esse texto da NR, o que a gente pode fazer? Eu vou somar todas as minhas filiais e com esse somatório eu consigo criar um SESMIT. Então, somo tudo, vejo lá no quadro, no anexo 2, vou entender qual é o grau de risco da minha empresa, vejo quantos funcionários eu tenho e qual é o meu SESMIT para esta situação. E assim eu consigo montar o SESMIT para a matriz ou para uma das filiais que vai atender todas os meus estabelecimentos. Isso é muito importante que mudou para esse novo texto da ANR. Então, fiquem aí ligados nessas empresas que têm várias filiais, você pode montar desse jeito. Ressalto que o texto está bem claro, você tem que dar assistência a todos, ou seja, aquela situação que o SESMIT vai acompanhar os diversos estabelecimentos ao longo da existência, né, ao longo das atividades do dia a dia, para que ele possa dar suporte a todas as filiais com relação ao SESMIT, né, com relação às suas atribuições. Depois, outro ponto que eu quero trazer para vocês, a empresa, aqui no 4.3, de uma maneira geral, eu vou passar aqui para o 4.4, onde a gente fala que a organização deve constituir um SESMIT estadual quando o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos de uma mesma unidade de federação alcance os limites previstos no anexo 2, desde que nenhum estabelecimento individualmente se enquadre observando o disposto do 451. Então, olha só que interessante. Se nenhuma empresa ou nenhuma das minhas filiais ou nenhuma das minhas empresas tem quantidade suficiente de funcionários para estabelecimento de um SESMIT, eu posso somá-las e também estabelecer um SESMIT. Diferente do item anterior, onde eu tenho uma empresa que eu tenho quantidade suficiente e eu vou somar as outras, aqui eu não tenho nenhuma, então nenhuma das minhas filiais tem a possibilidade, ou tem a necessidade de elaboração de um SESMIT, aí eu vou e somo e transformo isso num SESMIT dentro da unidade de federação, né, dentro do Estado. Então, isso também é bem importante a ressaltar. E por fim, nesse vídeo de hoje, a gente vai continuar explorando a NR4 ao longo dos dias aí. Eu quero ressaltar o item 4.4.5, que eu acho que é o que vai dar um pouquinho mais de conversa aí, um pouquinho mais de debate sobre este item, que é onde que fala que uma ou mais organizações da mesma atividade econômica, localizadas em um mesmo município ou municípios limítrofes, ainda que em diferentes unidades de federação, cujos estabelecimentos se enquadrem no anexo 2, podem constituir um SESMIT compartilhado, organizado pelas próprias interessadas ou na forma definida de acordo, de um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Para fechar aí os itens 451 e 452, o SESMIT compartilhado deve ser estendido às organizações cujos estabelecimentos não se enquadrem ao anexo 2, devendo considerar o dimensionamento somatório dos trabalhadores assistidos, e também os trabalhadores assistidos pelos SESMITs compartilhado não integram a base de cálculo para o dimensionamento de outras modalidades do SESMIT. Então vejam só, eu sou uma empresa, seja qual o ramo que for, metalúrgico, por exemplo, e eu posso compartilhar o SESMIT com outras empresas metalúrgicas dentro do meu município ou de municípios que estão ao meu redor. Então, se eu tenho lá, por exemplo, Jundiaí, onde eu estou, né? Tem uma metalúrgica que eu posso compartilhar o meu SESMIT com
Louveira, Itupeva, Itatiba, são cidades que estão ao meu redor, que existem, que podem existir empresas metalúrgicas e que de comum acordo ou que a convenção coletiva possibilite, eu posso compartilhar esse SESMIT. Como é que eu vou compartilhar isso? De uma forma, uma das formas, né, as empresas se reunirem e trazer esse conceito para dentro da empresa, para que eles possam fazerem um acordo e administrar isso, semelhante ao PAN, né, o Plano de Atendimento Mútuo, lá nas questões de emergência e urgência, ou então você contratar, essas empresas contratarem uma empresa de consultoria para fazer esta, essa administração, essa gestão do SESMIT para vocês ou para as empresas que estão ali de comum acordo. Então, nesse primeiro vídeo, olha só quanta coisa a gente já tem de diferente, quanto entendimento a gente já tem diferente do texto que está vigente. Então, há pontos que a gente precisa conversar, pontos que a gente precisa interpretar e entender melhor como tudo isso vai funcionar, mas aqui já é um primeiro entendimento. Se você entende de uma forma diferente dessa que eu estou comentando com vocês, por favor, coloca aqui embaixo, escreve aqui embaixo. Vamos proporcionar um diálogo entre nós para que a gente possa formar um consenso sobre sobre esse novo texto e esclarecer para todo mundo com pontos de vista diferentes e assim a gente chegar, como eu disse, num consenso para que essa norma possa ser aplicada a fim de trazer resultado para a empresa. Afinal de contas, a gestão da segurança do trabalho visa trazer resultados para a organização. Então aproveita, comenta aqui e deixe seu comentário. Vamos fazer esse bate-papo para que a gente possa formar esse consenso tão importante nesse texto, neste novo texto da NR4, que vai gerar bastante discussão. Discussão no bom sentido, tá, gente? Discussão no sentido de colocar a sua opinião e entendermos os vários pontos de vista para que chegamos a um consenso. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Aproveitar esse novo texto, que vai entrar em vigência em novembro, proporcionar essa discussão, ou começar essa discussão dentro do canal, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos e aplicar no nosso dia a dia. Digo para você que não é inscrito neste canal, que está passando por aqui, por favor, se inscreva, deixe o seu comentário, compartilhe com as pessoas com que você acha que é importante receber esse vídeo e ative as notificações. Afinal de contas, você vai receber a informação ou o vídeo de maneira privilegiada. Eu fico por aqui, um grande abraço, espero o seu comentário e a gente se encontra, lógico, no nosso próximo vídeo.